Amados irmãos, na última pregação, na carta de Tiago, nós aprendemos sobre a fé viva e operante. Aprendemos no capítulo 2, dos versículos 14 ao 26, que a fé sem obras é morta, é inútil. Tivemos muita ênfase nisso, não é? Tiago demonstrou muita ênfase acerca de que a fé, não é, se ela for apenas uma fala, uma ideia, um discurso, ela não serve absolutamente para nada, não é? Então, para a Igreja de Cristo, fé não se separa de obras. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando justamente de obediência. Quem crê, obedece. Se não obedece, não crê. Não tem como separar essas coisas. Na pregação de hoje, nós retornaremos, não é, à carta de Tiago, dessa vez no capítulo 3, dando continuidade, e aprenderemos sobre a língua, ou o poder da fala. Aprenderemos como um cristão deve agir no mundo nesse sentido e o que deve estar no coração, não é? E, consequentemente, na boca dos cristãos. O que nós devemos falar como cristãos? O sermão dessa noite tem o seguinte tema: a ação do Espírito Santo gera bons frutos em nossos lábios. É isso que nós iremos aprender hoje. O sermão está dividido em duas partes. A primeira parte, vou falar justamente sobre o poder da palavra. Temos que compreender isso. E por fim, o Espírito Santo nos dá um novo coração para podermos usar de fato, não é? Esse órgão, que é a língua, como o texto vai dizer para nós, não é? Que é o poder da fala, de maneira que glorifique o nome do Senhor. Nós vamos ler o texto de Tiago agora, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Amém? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, meus irmãos. As palavras, como nós aprendemos nessa leitura em Tiago, elas têm poder. Não é um poder mágico, não é? Não é aquele poder que as pessoas imaginam. Não sei se vocês já ouviram isso, mas para quem é crente velho, já ouviu em algum momento, não é, um pastor ou um irmão exortando, dizendo: cuidado com o que você fala, que as palavras têm poder. Muitas vezes o pensamento sobre isso é que, de fato, as palavras elas têm poder, mas comparando com a palavra de Deus. Ou seja, tem poder divino, criador, alguma coisa assim nesse sentido. Que algumas pessoas pensam assim, e isso é estranho. Não é à toa que você tem, no meio cristão geral, as pessoas criando palavras mágicas, palavras, como diz a Baratuxa no episódio lá do Chapolin, palavras cabalísticas, não é? Palavras mágicas que você dizendo essas palavras, você falando,
você consegue alcançar aquilo que você está buscando. Algumas pessoas acabam pensando assim. É por isso que existe tanto determino. Olha, você orou, mas você não determinou. Então, se você tivesse determinado, estava determinado. Iria acontecer, né? Jamais Deus iria envergonhar um servo dele assim. Se você falou, está falado. Vai acontecer, não é? A ideia da confissão positiva, você tem que falar, não é? Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo isso, irmãos, às vezes são pensamentos estranhos acerca do poder da palavra. Com isso eu não quero dizer que a palavra não tem poder. Nós não podemos confundir as coisas. Mas, de fato, a palavra, as nossas palavras, elas têm poder. Ou seja, as nossas palavras, elas têm uma reação imediata no mundo ao nosso redor, porque quem ouve o que estamos dizendo é atingido. Muitas vezes nós somos, por palavras, incentivados, por exemplo, à ira. Muitas vezes, por palavras também, nós somos apaziguados. Então as palavras, elas têm muita importância. Aquilo que dizemos tem um grande peso, não é, em como funciona o mundo ao nosso redor, nos nossos relacionamentos. A palavra, de fato, as palavras têm poder, não é? As palavras podem nos inspirar. Talvez um discurso na hora certa, uma pregação, uma palavra na hora certa, uma palavra de ânimo em um momento específico pode ajudar pessoas, de fato, a se levantarem. A olharem para suas próprias vidas e pensarem bem assim, olha, de fato eu não tenho razão para estar assim. Me levantarei e vou batalhar de novo. Como também, palavras podem fazer com que pessoas se sintam os mais desgraçados do mundo, inúteis, incapazes e não podem mais se mover para nada. Não é? Elas são colocadas lá embaixo e elas não querem mais sair dali, não é? Elas não querem mais fazer nada na vida porque foram, infelizmente, atingidas em seu coração por palavras que não foram palavras felizes. Palavras de humilhação, não é palavras de aprendizado, não é uma exortação para o bem, não. Às vezes as pessoas usam as palavras para matar as pessoas, para matar o próximo. As palavras, de fato, elas têm um poder muito importante, não é? Elas tanto podem ser ferramentas construtivas muito poderosas, como também armas terríveis. Tiago começa no capítulo 3, exortando os cristãos a não buscarem ser mestres. E o que Tiago quis dizer com isso? Será que ele está querendo dizer que ser mestre, ou ter conhecimento e poder ensinar, é uma coisa ruim, uma coisa negativa? Para exortar a igreja, não é? Os irmãos ali, vocês, não busquem tanto assim serem mestres. Ele dá uma razão, ele fala porque os mestres, ou seja, aqueles que ensinam, eles serão provados, não é? Eles serão muito mais provados, receberão maior juízo, devido à responsabilidade de ensinar. Ou seja, ser mestre e ensinar é algo de muita responsabilidade. Ele diz que os mestres serão muito cobrados. Então ele não está querendo dizer que ser mestre é uma coisa negativa, mas que os irmãos deveriam não entender a capacidade de ensinar, o dizer coisas às pessoas para o ensino como uma brincadeira que qualquer um pode fazer. Ele está chamando a atenção justamente para isso, não é? Pois pessoas acabam errando menos ou mais também por influência de outras pessoas. Pessoas podem confiar naquilo que líderes religiosos falam. Confiar de verdade, de todo o coração. Não é? Você pode ter certeza que na história da humanidade, quando surgiu uma heresia, o herege nunca ficou sozinho. O herege sempre teve seguidores. Sempre houveram pessoas para acreditar em mentiras, em heresias. Então aquilo que é ensinado para as pessoas tem poder de fato. Não é? E é algo que pode ser muitas vezes perigoso demais. Eu, como cada líder, não é, neste mundo, tanto líder religioso, pastores, padres, líderes de igreja, como também líderes políticos, pessoas que têm autoridade como professores, como mestres nesse mundo, todos eles serão cobrados, porque as pessoas estão sendo guiadas por eles também. É tolo, é muito tolo, quando alguém diz bem assim, eu tenho a minha própria opinião, né? Eu sou um ser que eu tenho minha própria opinião formada. Eu não estou dizendo que a sua opinião, ela não é de fato sua, mas ela é sua porque você abraçou o que você aprendeu com outra pessoa. Nós estamos sempre repetindo a história nesse sentido, não é? Não os acontecimentos, não os fatos, não é? Mas os ensinos, aquilo que aprendemos. Nós recebemos uma herança. A nossa geração não começou agora. A igreja não começou agora. Então, desde sempre, não é? Desde quando a humanidade, geração após geração, vai recebendo uma herança.
Então, o que nós aprendemos, o que nós sabemos, não é, vem dessas heranças aí. Por isso, ensinar é uma tarefa realmente de muita importância e dá para entender que Deus, de fato, vai cobrar aqueles que ensinam. Por isso que eu disse, eu serei muito cobrado pelo Senhor, por cada palavra que eu disse, por cada coisa que eu ensinei a vocês. E é por isso que eu tenho que vigiar e não levar isso na brincadeira, como se fosse uma bobagem, porque Deus vai me cobrar tudo o que eu ensinei para vocês. É a minha responsabilidade, não é? Então, o que Tiago quis dizer à igreja com essas palavras? Será que naquele período havia esse problema de muitos irmãos buscarem serem mestres? Será que tinha isso? Tiago começa a tratar justamente sobre esse problema, porque sim, havia com certeza, como também existe hoje, muitos cristãos buscando liderança, buscando cargos, não é? Buscando autoridade, buscando ofício, porque entendia que o ofício os destacava. Não pensa no peso que tem sobre isso. Não é? É um peso na vida daqueles que entendem o que o ofício significa. Mas algumas pessoas entendendo que como um oficial, ele está cuidando do governo da igreja, exercendo o governo de Cristo na igreja, não é? Ele tem alguma autoridade que é de Cristo, não dele mesmo. Então a pessoa às vezes olha e percebe assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um diácono, eu quero ser um oficial da igreja. Por quê? Porque pessoas assim têm autoridade. Uma vez eu ouvi uma jovem, não é? Já tem um tempo, muito tempo isso aí na verdade, muito tempo mesmo, antes de sermos reformados, que disse que o sonho dela era ser pastora. E eu perguntei por quê, e ela respondeu, para ter autoridade e mandar as pessoas. Aí eu, puxa, então você acha que é isso que o pastor faz? Eu era eu acho que tinha uma semana mais ou menos que eu tinha sido ordenado. Isso tem um pouco mais de 9 anos. Ou seja, eu quero ter autoridade, não é? Eu quero parecer um centurião, eu quero dizer, esse vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, como se o pastor fosse isso, não é? O ofício do pastor é servir a igreja, não é? Então o que eu faço é servir a igreja, não é mandar na igreja. Eu aconselho a igreja, eu não digo para vocês como é que vocês devem viver no mundo. Eu não vou para a casa de vocês fiscalizá-los, supervisioná-los e dizer bem assim, olha, ô irmão, essa camisa sua aí não está legal. Ô irmã, olha, essa camisa sua também, essa sua calça, eu não tenho para que fazer isso aí, né? Isso não existe. Mas algumas pessoas imaginam muitas vezes que ser um líder é justamente isso. Então eu quero ser um mestre, porque um mestre ele é honrado, ele é respeitado, as pessoas vão ouvir o que eu tenho a dizer sempre. Eu quero ser ouvido. Não é? Então havia sim essa mentalidade tão errada naquelas comunidades. Não é à toa que heresias surgiram assim. Haviam pessoas ali que estavam buscando serem reconhecidas como apóstolos, por exemplo. Há várias heresias naquele período, não é? E já depois de muito tempo na história da igreja e até hoje, heresias e mais heresias, pessoas querendo serem mestres. Não estamos aprendendo com isso que é errado, irmãos. Desejar o episcopado ou desejar o ofício. Não é errado desejar ser um pastor? Não é. Mas isso não é uma questão que depende somente dos indivíduos. Não é como ser um rei. Você está numa monarquia, o rei vai preparar o descendente para o trono, ou seja, o sucessor dele. Aquele que vai ser preparado de pequeno, numa educação bem específica. Ele não vai frequentar uma escola comum, uma escola pública, não. Ele vai ser educado por professores muito bem preparados que vão ajudá-lo a ser formado para ser um futuro rei. Ser um pastor, ser um presbítero ou um diácono não tem nada a ver com isso. Ninguém cresce planejando nesse sentido, para isso, não é? Você não é preparado para isso. É claro que deve haver sim o entendimento dos pais cristãos que devem ensinar aos seus filhos a servirem o Senhor na igreja, a estarem prontos para tudo nesse sentido. Porém, é Deus quem chama para servi-lo na igreja. Simplesmente o Senhor. E não uma busca minha por poder, como algumas pessoas pensam. Os gnósticos, já no primeiro século, quando não tinham esse nome ainda, buscavam justamente isso. Eles começavam a afirmar nas igrejas, e tanto Paulo como Pedro, como João, nas cartas, eles combatem os gnósticos. Eles não tinham esse nome ainda, mas eram pessoas que estavam na igreja e que estavam começando a reivindicar, não é, que eles tinham revelações superiores às dos apóstolos. Que a mensagem apostólica, não é, ou seja, aquilo que o evangelho significa, os apóstolos, na verdade, não entenderam muito bem. Eles receberam uma revelação superior. Eles tinham um conhecimento secreto, não é, para a salvação que os apóstolos não tinham. E então começaram a se proclamar apóstolos.
apóstolos gnósticos. Paulo dá um exemplo disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 3 ao 15, ele diz bem assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Paulo, então, mostra aqui de maneira muito clara, explicando para a igreja que tais pessoas, esses aí que se levantam querendo ser mestres, vindo com doutrinas novas, são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, eles fingem que são apóstolos de Cristo. Eles fingem. Mas, na verdade, eles fazem exatamente o que o pai deles faz. Satanás, que se disfarça em anjo de luz, não é? Eles procuram se passarem por ministros da justiça, mas não são. Essa heresia, não é? Não foi uma coisa que parou por ali. Mais tarde, no segundo século, essa heresia, ela cresceu. E nós temos exemplos, por exemplo, de um herege chamado Marcião, não é? E Marcião, já com essa heresia gnóstica muito mais organizada, Marcião veio com a ideia justamente de separar e escolher quais seriam os livros do Novo Testamento. Ele fez a sua própria lista de livros. Ele escrevia carta e enviava à igreja, e às vezes alguns daqueles hereges gnósticos assinavam como se fossem os apóstolos. Eles colocavam as suas próprias doutrinas e ensinamentos porque eles queriam ser mestres. E assinavam. Quem escreveu foi Paulo. Percebe? Tudo isso já estava sendo combatido no período dos apóstolos. Pessoas que falam demais, pessoas que sempre procuram na verdade, as escrituras para dar a sua própria interpretação, a sua própria versão do evangelho. Pessoas que são cristãs, que estão no meio do povo de Deus, mas são rebeldes em seu próprio coração, não aceitam a sã doutrina e estão sempre tentando renovar o entendimento do que vem a ser o evangelho. Sempre fazem uma releitura daquilo que Cristo nos ensinou. E é por isso que Tiago diz: cuidado. Isso que Tiago fala aqui no capítulo 3, no início, é justamente sobre esse cuidado que nós temos que ter. Em que nem todos desejem isso, serem mestres, porque de fato é algo que não é brincadeira, é algo muito sério. Quem ensina será julgado. É justamente por isso, irmãos, que nós reformados temos a prática, e nós aprendemos isso, temos aprendido dia após dia, de não abrir o nosso púlpito para qualquer pessoa. Isso de não ter oportunidade na igreja, como é em muitas igrejas evangélicas, não é uma coisa contra a igreja evangélica. Na verdade, na igreja de Cristo nunca teve isso. Em canto nenhum da história da igreja você vai encontrar quando houve um culto cristão de fato, onde as pessoas iam tendo oportunidades assim, um culto bem estabelecido. Eu não digo um culto que estava sendo formado ainda, eu digo uma igreja bem estabelecida. Não é? Você não tem esse negócio de um irmão ficar na porta lá do salão e bem assim, com o dedinho assim, ó, bem no meio assim da Bíblia, fazendo o sinal pastor, bem assim, ó. Que o pastor lá de cima olha e pensa: irmão, que oportunidade, eu vou dar uma oportunidade. Não tinha isso aqui. E é por isso que nós guardamos o púlpito, porque não é toda pessoa que pode vir aqui, não é, e começar a ensinar abertamente. Dá para o irmão ler um versículo, o irmão lê um versículo e começa a explicar o versículo. Será que o irmão realmente tem condições de explicar aquele versículo? De fazer uma aplicação? Eu não estou dizendo que Deus não fale com o irmão, Deus fala. Mas daí a você pegar um texto da palavra de Deus e você trazer um ensinamento para a igreja, são outros 500. É algo muito mais complicado, de muito mais responsabilidade. E muitas pessoas não entendem isso e acabam achando que isso é uma coisa bonita, linda. Não é? Por isso Tiago fala: tomem cuidado. Tiago ainda afirma no capítulo 3 as nossas fraquezas. No versículo 2 ele diz bem assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele fala sobre as nossas fraquezas. Percebam, cuidado com esse negócio de vocês querem ser mestres. Nós somos fracos, nós falhamos, nós vamos dar conta daquilo que nós falamos. Não é? Então Tiago ensina sobre isso. Porque todos tropeçamos. Então observem, se alguém não tropeça, como ele diz no versículo 3 ainda, 2 ainda, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, não é? Então Tiago justamente ensina sobre a questão de não buscarmos, nesse sentido, sermos todos mestres, queremos a oportunidade para poder falar, para ensinar,
e mostra de maneira muito clara que nós somos fracos, que nós somos falhos, mas que alguém que consegue dominar isso, que não é levado por esse impulso de querer falar sempre, de querer falar toda hora, de querer a voz nesse sentido, não é? É alguém que consegue dominar todo o corpo, porque consegue dominar a língua. Se alguém é nesse sentido assim, não é? Mas nós aprendemos, irmãos, que isso não é uma tarefa fácil. Se segurar. Muitas vezes não falar aquilo que o nosso coração deseja. Isso não é uma tarefa fácil. Eu imagino aqueles que estavam ouvindo o ensinamento dos apóstolos e... Poxa, eu não concordo com isso. Eu tenho que falar. Não é? E porque não submetiam os apóstolos, queriam falar, falavam e realmente começavam a falar e falava para um, falava para outro. Ó, o apóstolo Paulo falou um negócio ali que não... Eu acho que não... Sabe? Não tem sentido, não. Pensa comigo. Aí o outro vai... rapaz, isso tem sentido? Aí vai contaminando. É difícil você controlar esse tipo de coisa. O ensinamento de Tiago aqui é sobre justamente isso. Nós temos que tomar cuidado, não é, com o que nós falamos. Ou seja, nossas palavras têm poder, elas são de fato sérias, e nós temos que entender que deve haver sabedoria. E a pergunta para nós é, será que nós, toda vez que abrimos a nossa boca para falar, falamos com sabedoria? Falamos baseado nas Escrituras? Falamos aquilo que vem do Espírito Santo de Deus? Tem que haver esse pensamento. Então observem os exemplos que Tiago começa a usar aqui. Ele fala sobre isso, então ele começa a discorrer no versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago começa aqui a usar uma série de exemplos para demonstrar, não é, que a boca ou a língua ou a capacidade de fala é algo muito importante, é algo muito sério e é algo de muita responsabilidade. Veja, um animal forte como o cavalo é dominado pela boca. Dominado pela boca, não é? A mesma coisa ele faz quando ele olha para o exemplo dos navios. Ele vai dizer, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele usa dois exemplos claríssimos para demonstrar que algo tão pequeno como a língua, ou seja, a ideia, a capacidade de falar, não é, domina aquilo que é grande, domina todo o corpo. Assim como o leme de um navio direciona o navio. Não é? Assim como você consegue controlar o cavalo pela boca, demonstrando que esse pequeno órgão se gaba de muitas coisas. Não é? É o que ele diz aqui no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ou seja, a língua, a capacidade de fala, tem um poder grandioso, irmãos. E pode ser usado tanto para coisas boas como para coisas más. Pode, de fato, expressar vida, expressar que nós somos de Deus, como pode mostrar completamente o contrário. Que nós não temos nada com Deus, compromisso nenhum com o Evangelho. Os exemplos anteriores que nós observamos aqui são todos exemplos positivos. A prova de que com uma coisa pequena você faz coisas grandes, certo? Então ele não está dizendo isso como algo negativo, como algo positivo. Mas agora Tiago vai começar a falar justamente no versículo 6 sobre a língua, mas agora como algo negativo, como algo ruim, destrutivo. E o que nós vemos é justamente isso, no versículo 5 ainda, na parte B ele diz bem assim, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. E aí imaginem, não é? Tenham isso na mente de vocês. O que ele quer dizer com isso? Você tem uma grande selva, não é? Uma floresta realmente linda. Uma floresta gigantesca que você olha e você fica impressionado com a beleza dela. Você quer tirar foto, você quer ver de fato, não é? Nós ficamos às vezes impressionados com vídeos, com filmes, onde você tem imagens muito bonitas de florestas, de selvas fechadas. E você se impressiona com aquilo. Vários hectares de mata fechada. Algo grandioso, que você olha assim, isso aí é obra de Deus. Não é? Como nós cantamos no hino Grandioso És Tu. Olha as florestas murmurando ao vento. Então veja, isso tudo demonstra o poder de Deus na criação. Mas veja que é algo tão grande, tão imenso, que se nós, usando nossas ferramentas, tentássemos destruir aquela floresta por meio de serras, serrotes, alguma coisa nesse sentido, machados, não é? Nós demoraríamos muito tempo. Mas olha o que ele dá um exemplo aqui.
algo tão pequenininho, uma pequena fagulha de fogo, não é? Uma fagulha, fui redundante, né? Uma pequena fagulha, é o suficiente para destruir tudo aquilo. Em pouco tempo, acabar com tudo aquilo que é bonito ali. Destruir árvores gigantescas, acabar com toda a plantação, com toda a vegetação, matar os animais, expulsar os animais dali. Animais grandes e pequenos são todos expulsos ou mortos, não é? E tudo começa com uma fagulha, com algo pequeno. E isso Tiago trata como algo negativo. Ele dá primeiro o exemplo positivo, mas ele diz de maneira muito clara acerca da língua, do poder da fala, demonstrando como geralmente as pessoas usam a capacidade de falar. A capacidade de externar o que está em seus corações. Usam para o mal, não é? E então a maneira como ele trata aqui parece um tanto quanto exagerada para algumas pessoas, mas não é. Observe o que ele diz. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Vejam que expressões duras de Tiago acerca da fala, acerca da língua. Ele está de fato expondo para a igreja o poder e a responsabilidade que o ser humano recebeu do Senhor com esse dom de falar, de externar aquilo que ele sabe, aquilo que ele entende, aquilo que ele pensa. É de fato algo que pode ser uma bênção para nossas vidas, mas pode também ser algo terrível, algo destruidor, não é? Então isso de fato é uma verdade importante para nós, irmãos. Tiago demonstra quão terrível pode ser as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós externamos, tanto para o bem como para o mal também, não é? Por isso, o exemplo que ele dá é muito importante para nós. Então temos que pensar numa coisa: toda heresia é destrutiva. Mas toda heresia que aconteceu na escola, na história, não é? E na escola também, começou com uma pregação. Começou com alguém falando alguma coisa. Alguém que não concordou com o que o pastor estava pregando ou com o que os apóstolos pregavam. Alguém que não suportou a sã doutrina, teve coceira nos ouvidos e então começou a externar o que pensava, a colocar para fora o pecado da sua própria natureza em forma de palavras e contaminar assim outras pessoas, não é? Líderes tiveram visões, são as seitas e heresias que nós temos hoje, né? Líderes tiveram visões, tiveram encontros com Deus no monte, líderes tiveram experiências místicas, não é? Mas se eles não falassem nada, ficaria com eles só. Mas não, eles começaram a falar. Eles começaram a tentar convencer outros, começaram a tentar dizer: olha, eu tive experiência com Deus, eu fui no monte, Deus desceu ali, eu vi Deus, eu vi Jesus Cristo, Ele falou comigo, Ele me deu ordens. E as pessoas, muitas vezes, vão começando a dar ouvidos àquilo, a crer naquilo ali, a confiar naquilo, e daqui a pouco você tem uma seita imensa. Um grupo religioso que foi iniciado baseado em uma heresia, em uma mentira, em uma enganação, em uma ilusão humana, em uma experiência religiosa que não é bíblica, que não está de acordo com a verdade do Evangelho. Alguém precisou pregar para que isso fosse externado e chegasse aos vários corações rebeldes, irmãos. Doutrinas estranhas surgem ainda hoje, o tempo todo, e as pessoas continuam dando crédito. Na verdade, parece que é uma tendência muito maior para o ser humano, e isso é óbvio pra caramba. Nós somos pecadores. Muito maior a tendência é para ouvir a mentira. Não há como comparar. A não ser que a comunidade fiel seja uma comunidade muito antiga, não é? Muito antiga para ter muitos membros. Mas quando você olha para a comparação, não é? Com comunidades ou religiões que são baseadas em heresias, lota. E enche. Porque aquilo que heresia é uma manifestação do pecado, é algo diabólico, é algo maligno, que quer, na verdade, exaltar o pecado do ser humano. E isso lota as comunidades, lota. O alerta de Tiago, então, e mesmo dos apóstolos em geral, e do próprio Senhor Jesus Cristo, é justamente sobre essa questão das heresias, é dizer de maneira muito clara, não é? Que essas heresias que atormentam a igreja,
nós temos que aprender a julgá-las, a entender que esses males vieram por meio de palavras, por meio do que disseram. Olhem para, por exemplo, irmãos, o marxismo. Eu nunca trato o marxismo como uma ideologia política. Para mim isso aí é chavão, bobagem. Marxismo para mim é uma religião e acabou. É uma religião, né? As pessoas matam por ele. Matam, fazem tudo por ele. Então quando você olha para o marxismo, 100 milhões de mortos em apenas 100 anos. Não é? Pessoas que confiaram e tentaram botar em prática as teorias de um homem, mataram milhões de pessoas. Mataram milhões de pessoas. E tudo começou com uma pessoa, com um indivíduo, com os seus teóricos, com as pessoas que estavam ao seu lado. Não é? Criando uma teoria, inventando uma nova tese, uma nova maneira de entender a sociedade, a economia, e então essa pessoa, com essa teoria, com essa ideia, começa a externar, começa a pregar que aquilo é verdade, que aquilo de fato funciona, que nós precisamos do socialismo, e daqui a pouco você tem pessoas em campo de concentração, pessoas sendo mortas, humilhadas, passando fome. É isso que você tem. Começando com uma pessoa, pensando e externando o que pensava, falando, ensinando. Isso de fato nos mostra o poder terrível, não é, daquilo que nós falamos. Vejam a situação da cristandade hoje. Uma verdadeira confusão, um caos, uma Babel religiosa, onde cada comunidade prega uma doutrina diferente, afirma uma verdade diferente. Pessoas têm um monte de crenças estranhas ao Evangelho e afirmam que é o próprio Evangelho. E isso parece muito comum. É vergonhoso e não reflete em nada, irmãos, a Igreja de Cristo. Tudo porque pessoas falaram, pessoas pregaram, pessoas externaram seus pensamentos. Isso é o poder da fala, é o poder da língua, é o que o homem faz, não é? Afirmando aquilo que está em seu coração. Observem, por exemplo, a quantidade de desgraças do mundo que tiveram como origem, por exemplo, a fofoca, a picuinha. Quantas pessoas não saíram das comunidades por causa de fofoca, por causa de picuinha? Porque um irmão da comunidade começou a falar mal do outro. Porque o filho daquele irmão ali é um filho complicado, eu não sei não, aquilo ali não está certo, não sei porque o pastor está aceitando aquilo. Aí ele estava falando isso com alguém, que ele estava falando sozinho, que essa pessoa estava concordando também. Aí chega um terceiro e concorda, e isso vai sendo espalhado o tempo todo, sem que o pastor saiba, sem que o próprio irmão em si saiba, e daqui a pouco chega no ouvido do irmão, o irmão percebe a desgraça que estão fazendo com o nome dele, ao invés de ir até o irmão e dizer bem assim, irmão, eu posso te ajudar nisso. Ou procure o pastor, demonstrando amor cristão, não. Desce a lenha no irmão e daqui a pouco o irmão não aguenta mais, sabe de toda a bagaceira e vai embora. E as pessoas que falaram são todas culpadas e vão ser julgadas por isso. Daremos conta diante de Deus de tudo aquilo que nós falamos. Quantas pessoas não saíram de comunidades por causa de fofoca? Quantas? Também, quantos casamentos não se acabaram e se acabam neste mundo por causa de fofoca? Irmãos, as pessoas amam fofoca. Fofoca é a coisa que dá dinheiro. Não é? Quando você olha para novelas, programas, esse tipo de coisa que tem na televisão, que são um entretenimento para as pessoas, são programas de fofoca. Não é? Mesmo quando não há um caso real, você cria, a novela no caso, você cria uma situação para que na verdade você saiba da vida dos outros, mesmo que não seja uma vida real, mesmo que não seja a realidade, mas que você saiba da vida de alguém, possa falar da vida de alguém, comentar da vida de alguém. As pessoas amam fofoca. Não é? Quantos lares, quantas famílias não foram destruídas por causa disso? Fofoca. Não é? Quantas amizades desfeitas por causa de fofoca? Quantas pessoas não morreram por causa daquilo que falaram? Quantas pessoas não causaram brigas feias por causa daquilo que falaram? O mundo que nós vemos é esse? As pessoas têm uma raiva, são pavio curto e falam o que vem na telha e não querem ter consequências sobre isso. O que nós falamos, irmãos, tem poder. Consequências vêm. Não pense que não acontece, não. O que nós falamos pode causar desgraça na vida do povo. É isso que Tiago está dizendo aqui. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Bastam palavras, poucas palavras,
para me magoar uma pessoa e fazer com que ela seja bloqueada para mim para sempre. Enquanto eu estiver vivo aqui, ela não vai querer saber de mim. Não vai querer saber de olhar para minha cara. Basta uma maneira errada de me expressar, ou então externar aquilo que está no meu coração, que é mal, que é maldade mesmo, para me magoar alguém, para me destruir um irmão. Veja que Jesus, quando ensina sobre a lei, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo que se vocês tratarem o irmão de vocês, o próximo de vocês, não é, com desprezo, vocês são réus do mesmo pecado. Vocês vão ser condenados da mesma forma. Ou seja, você pode até não ter assassinado literalmente alguém, mas se você está tratando as pessoas, e tratar é falar com as pessoas. Se você está humilhando as pessoas com as suas palavras, você vai ser julgado diante de Deus. É isso que as palavras fazem. E Tiago está chamando a atenção da igreja. O que nós falamos, é por isso que tem que ter alerta com relação a quem sobe ao púlpito para pregar, quem prega na igreja, quem ensina na igreja, quem ensina o evangelho. Tudo isso é importante demais, porque o que nós falamos, o que nós ensinamos, tem poder, tem força. E pode nos causar bem ou mal. Não é? Olhem o exemplo, e aqui eu concluo essa primeira parte, olhem o exemplo terrível. Como nós nos tornamos pecadores? Como nós caímos? Como o mundo, o universo entrou em colapso, em caos? Como, irmãos? Se não por meio, não é, de palavras. Quando Adão e Eva no Éden deram ouvidos ao que a serpente disse, as palavras do diabo penetraram o coração deles. Eles confiaram nas palavras da serpente. E ouvindo as palavras da serpente, tornaram-se rebeldes contra Deus. E o resultado, todos morremos. Todos morremos. A condenação virá sobre cada ser humano que não foi restaurado por Jesus Cristo, porque no passado a raça humana ouviu o diabo. Ouviu as palavras enganosas do diabo. Isso de fato é algo terrível. Vejam o poder da fala. Mas nós aprendemos algo importante sobre nossas vidas. Sobre a vida da igreja em tudo isso. Estamos no contexto do mundo. Nós somos fracos também, nós somos falhos também, não é? Tiago dá esse exemplo tão importante para nós aprendermos o poder da língua, o poder da fala, não é? Demonstra de maneira muito clara que nós dominamos os grandes animais, como ele diz aqui, nós conseguimos dominar os animais, não é? Nós conseguimos domar os animais, mas ele fala, nós não conseguimos, não há homem que possa domar a própria língua, não há homem que possa domar, não é? Nesse sentido, muitas vezes a sua vontade de externar o que está no seu coração. Então falam e acabou. Não é? Mas com relação a nós, enquanto igreja, não é? Como povo de Deus, como é que nós observamos isso? Como é que nós entendemos essa realidade? Como é que nós interagimos com isso? O que acontece com o cristão? O cristão, assim como o ímpio, ele simplesmente fala o que está no seu coração, não é? Ele simplesmente diz, olha, se eu estou com raiva de você, eu te esculhambo. Se você pisar no meu calo, eu tiver vontade, sabe? Só não falo coisa boa para você. Falo mesmo. Porque eu sou assim. A mania, não é? Essa síndrome da falsa sinceridade. De achar que porque alguém pisou no seu calo, você pode esculhambar a pessoa. Peraí, irmão. Presta atenção nisso aqui. Não é? O mundo age assim. O mundo está cheio de maldade. Mas quando falamos de igreja, será que é a mesma coisa? Será que nós podemos entender que nós, enquanto cristãos, temos que agir da mesma forma? Temos que, assim como o mundo, externar tudo que está em nosso coração, seja bom ou mal? Será que é simplesmente isso? Não é? No mundo ímpio, isso é normal. As pessoas denigrem umas às outras, né? Elas mentem, elas enganam, elas esculhambam, elas pisam as outras pessoas, elas humilham as outras pessoas. É o que Paulo fala em Romanos 3, por exemplo. Nós lemos em Romanos 3, versos 13 e 14, bem assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. A descrição que Paulo dá aqui é a verdade da humanidade. Mas essa mesma descrição, que nós sabemos que nós também estamos incluídos aqui,
Ela é uma realidade constante na vida de um cristão. Nós somos pecadores. Se eu perguntar para vocês, talvez o que vem no coração de vocês de imediato mas é claro, pastor, nós somos pecadores. Nós confessamos a doutrina da depravação total. Nós somos pecadores mesmo, nós somos falhos. Nós admitimos isso, o pecado fez tudo isso com a humanidade. Então é claro que nós vamos ser assim também. Né? É claro que nós vamos externar sempre o mal dos nossos corações e vamos falar aquilo que der na telha. Será realmente que é isso a vida do cristão? Será que nós também somos dominados por isso? Será que é compatível eu dizer, eu sou filho de Deus, o Espírito de Deus habita em mim e o meu coração, o que ele pode externar por meio da minha boca, é esse tipo de coisa? Isso parece uma coisa um pouco contraditória. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito que nós lemos, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por mais que sejamos falhos, temos que entender que existe uma diferença, sim, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Existe uma diferença, sim, entre os membros do corpo de Cristo e o ímpio. Existe uma diferença. E a diferença que existe em nossas vidas é o Espírito Santo. É a única coisa que faz diferença em nossas vidas é o Espírito Santo. De maneira que se o Espírito de Deus habita em mim, uma das características aqui que o texto fala, do fruto do Espírito, é domínio próprio. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu não serei uma pessoa moderada, eu não serei uma pessoa que saberei medir minhas palavras, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, há momentos que eu falo bobagens, há momentos que eu falo coisas que ofendem, nós falhamos, mas não pode ser normativo em nossa vida, porque o Espírito de Deus habita no seu povo. É isso que Tiago está ensinando aqui. E habita como promessa de Deus, como nós já lemos em Ezequiel. E também no próprio capítulo 36 de Ezequiel, e 26, nós aprendemos: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. A promessa que Deus fez no passado, que daria um novo coração ao seu povo, foi cumprida quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja, veio sobre nós, quando Cristo enviou o seu Espírito. De maneira que, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito habita em mim. Agora eu pergunto aos irmãos, a pergunta para todos nós aqui: como nós temos tratado as pessoas? Como nós temos expressado, não é? Como nós temos falado com as pessoas? O que nós temos falado com as pessoas? Como nós temos tratado os nossos irmãos da igreja? Tratando como um inútil? Como alguém que não tem valor? Como qualquer um? Como um ímpio? Porque nós temos que pensar nisso, irmãos. Se Deus habita em mim, eu tenho que me questionar como eu tenho tratado os meus irmãos em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, assim como eu, estão ligados a Cristo pelo mesmo Espírito Santo. Como é que eu tenho tratado as pessoas que estão ao meu redor? Suas palavras têm poder de morte e de vida, e nós já temos o testemunho da humanidade para isso. Guerras começam com discussões, com palavras, com anseios do coração humano. Tiago pega esses exemplos que nós já aprendemos, já lemos, e diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ele não externa para a igreja: olha, nós somos falhos. E fazer o quê, né? Se nós somos pecadores, vamos ver assim mesmo. Não. Ele está dizendo: não é conveniente com que essas coisas sejam assim. Ele está dizendo: não é comum para um cristão, para um membro do corpo de Cristo, ser alguém descontrolado e ofender as pessoas. E usar esse dom da fala, de externar o que você tem no seu coração, para ferir ninguém. Não é de Deus isso.
Não é uma coisa boa, não é o que glorifica a Deus. Não tem que ser assim, é o que o Tiago está dizendo. Aqueles cristãos estavam tendo problemas com isso. Mas nós também temos problemas com isso. Às vezes a maneira como nós falamos, ou o que nós falamos, não é? Tem que saber dividir as coisas. Mas o que nós falamos, a maneira como tratamos as pessoas, vão dizer que nós não somos cristãos. Vai dizer que nós não temos o Espírito em nós. Vai dizer isso aí um cristão? Um arrogante desse que humilha as pessoas? É isso que acontece. Nós temos que entender. Nós falamos e consequências vêm. Sempre, irmãos. Sempre. Há coisas que eu disse, há coisas que eu falei, há maneiras como eu me expressei que não vão ser mais resolvidas. E eu tenho que ser sincero com isso. As consequências vêm. Mesmo no meu coração, buscando justiça, eu uma vez falhei e falei feio. Eu pensei, ora, Cristo não deu boi para os fariseus e na frente do povo, não é? Demonstrou que os fariseus eram. Os apóstolos jamais permitiram que falsos permanecessem e prevalecessem na igreja. Por que eu vou deixar fazer a mesma coisa? Por que eu não vou cumprir também do mesmo jeito? E então resolvi agir com a justiça que eu entendia, ou seja, aquilo que eu achava que era certo. E falei duro. E me excedi no que falei. O resultado é que muitas pessoas acabam olhando para mim e pensando, né, sem me conhecer, é claro. O pastor de mim é um cara arrogante. Né? Ele quer ser melhor do que os outros. Ele pensa que é mais inteligente do que todo mundo. Né? Eu sou tão inteligente que eu sou pobre. Pobrinho da Silva. Né? Nós não somos os bambambãs daqui. Não é por ter uma doutrina reta, não é? E diga-se de passagem, nós não pensamos nisso. Nós só pegamos o que outras pessoas fizeram. Dêem glória a Deus por tudo. Mas a realidade é que a nossa maneira de agir, de falar com as pessoas, infelizmente, não é? Vai trazer consequências que tantas vezes são ruins, são terríveis e que parecem muitas vezes irreparáveis. E Tiago chama atenção para isso. Nós, enquanto igreja, precisamos aprender a lidar com nossos irmãos, a falar, a usar esse dom maravilhoso que Deus nos deu para promover os nossos irmãos, para promover a fé em Jesus Cristo, para edificar as pessoas e não para derrubá-las. Falar a verdade, irmãos, com amor é uma coisa. Querer o bem quando você exorta alguém é uma coisa. Como está acontecendo aqui agora, nós estamos sendo exortados a isso. Mas usar as palavras para humilhar as pessoas é bem diferente. Estamos causando males terríveis quando agimos assim. Tiago vai dizer de maneira muito clara que isso é completamente incompatível se você é um cristão. Completamente incompatível. E ele vai dizer, na parte B do versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso, presta atenção nisso aqui, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso não tem sentido. Tiago está usando aqui os princípios que Cristo ensinou. Cristo ensinou de maneira muito clara princípios, não é, diretos sobre como nós julgamos as coisas. Julgamos as pessoas, os líderes. Se alguém é verdadeiro, a verdade está na vida dessa pessoa. É para entendermos isso. Ou seja, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E é isso que isso faz, diz quando ele ensina aos seus discípulos, já confrontando os fariseus também. Nós lemos, por exemplo, em Mateus 12, a partir do versículo 33, olha o que ele diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha o que diz aos fariseus, raça de víboras. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Presta atenção nisso aqui. Como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Não tem sentido isso. Não é? Então ele diz, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E é isso que o Tiago está dizendo aqui. Ah, você não se controla não? Você humilha, xinga, esculhamba as pessoas? Não é eu. Não sou eu que afirmo isso.
Cristo, nosso Senhor, está dizendo isso por meio da sua palavra. Aquilo que nós externamos pela boca na verdade, aquilo que o nosso coração está cheio. O que está cheio no nosso coração é demonstrado pela boca. Se o meu coração está cheio de pecado, de amargura, de ódio, é óbvio que a maneira como eu trato as pessoas vai ser assim. Uma hora, esse bicho, esse monstro dentro de mim vai mostrar suas garrinhas. E eu vou humilhar as pessoas. É isso que Cristo está falando para os fariseus. Não é? Vocês não tem como falar coisas boas se vocês são maus. A boca de vocês, não é? Urdem engano. Vocês desejam o mal e vocês falam o mal. O nosso bom pastor, irmãos, está nos exortando como igreja. Esses problemas não estão longe de nós. Nós somos falhos também, nós somos fracos também e às vezes falamos coisas sem pensar. Deus está nos ensinando. O Espírito habita em vocês. Se o Espírito habita em vocês, vocês têm domínio próprio. Então tem um juízo. Porque Ele quer de fato fazer com que a igreja possa demonstrar a glória e o amor de Deus por meio do nosso relacionamento. Pois o nosso pastor que morreu para nos salvar, para nos santificar, enviou o seu Espírito para justamente, não é, transformar nossas vidas. Transformar nossas vidas. De maneira que a nossa oração, olhando para esse ensinamento de Tiago aqui, deve ser a oração de Davi, no Salmo 51. Eu não tenho que olhar para Davi e falar, olha que pecador miserável. Eu tenho que olhar para o Salmo 51 e dizer assim, isso aí sou eu. Por isso a minha oração deve ser essa, em Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Minha oração deve ser essa. Para que eu seja renovado no meu interior. Para que o meu coração ele possa externar com a fala coisas boas. Para que eu possa, com sinceridade, exortar ao irmão que eu amo e dizer assim para ele, irmão, não fale assim. A Escritura não diz isso. E que Deus dê sabedoria também a esse mesmo irmão, para que ele não seja arrogante e não pense, se o pastor falar, eu ouço, se você falar, quem é você? Não, eu vou ouvir também, porque ele está ali citando a palavra de Deus e está demonstrando preocupação com a minha vida, porque ele me ama, é meu irmão. É isso que é o ensinamento da palavra do Senhor. Por isso, a nossa oração deve ser essa, que Deus crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. Para que aquilo que o nosso coração esteja cheio, sejam coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Com a boca, irmãos, como o Tiago diz aqui, o mundo bendiz a Deus, como também amaldiçoa o seu próximo. As pessoas blasfemam, falam coisas horríveis contra o Senhor o tempo todo. Mas o povo de Deus, que recebeu o Espírito Santo, não é? Tem Deus habitando em si. E pode justamente, por esse poder, como nós lemos em Romanos, capítulo 5, verso 5, na parte B do versículo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. E, portanto, irmãos, o que nós aprendemos do nosso Senhor é que nós, Igreja de Cristo, não podemos nos deixar levar pelas fraquezas da carne e tratar as pessoas de maneira rude. Nós temos que aprender a expressar amor com as palavras. E não somente isso, nós temos que aprender que a nossa boca, a nossa língua, esse dom que Deus nos deu para externar, é para ser usado com responsabilidade. Para promover o bem, para promover os nossos irmãos, para promover a glória de Deus, e não para dizer, eu amo a Deus uma hora, e na outra hora dizer, eu odeio meu irmão. Porque isso também é odiar a Deus. Esse é o ensinamento do Senhor para nós hoje. Amém.